Nada repugna tanto ao homem do que seguir pelo caminho que conduz a si mesmo. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário. Eu tô aqui para dar continuidade à minha lista de 12 livros para 2019. A primeira parte, que corresponde aos meses de janeiro a junho, já está aqui no canal. Vou deixar o link lá no cartão em cima e aqui também no box de descrição, caso você queira conferir. Para o mês de junho, eu separei esse livro aqui, Demian ou Demian. Eu vou trocar as pronúncias ao longo do vídeo, porque pode ser uma das duas, ou pode ser uma terceira, que eu também não sei, mas eu vou ficar com Demian ou Demian. Então, do Hermann Hesse, que é um livro escrito em 1919, ou seja, esse ano é o aniversário de 100 anos desta obra aqui, e, por incrível que pareça, foi escolhida ao acaso. Eu nem sabia em que ano tinha sido escrito. Então... Mas enfim, vamos logo à história, porque pode ser longo o vídeo. A história começa com Sancler. Eu sei que o nome do livro é Demian, mas o Demian é um dos amigos do Sancler. O Sancler, sim, a gente vai acompanhar a história do ponto de vista dele. Mas o Demian, obviamente, como é de se esperar, tem um papel super importante na história, então nada de ignorar. O Sancler já começa essa história deixando bem claro pra gente como é a coisa dentro da cabeça dele. É uma coisa bem dividida, né? Na verdade, ele vai dizer pra gente que ele habita entre dois mundos, na verdade mais em um do que no outro, mas o primeiro mundo é o mundo de luz, é o mundo das virtudes, né? Que é o mundo da família imediata dele, dos pais, das irmãs, é o mundo do acolhimento, é o mundo do que é louvável, do que é digno, do que é de boa honra, né, coisas assim. Mas ele também vai dizer que dentro da própria casa dele, ele começa a ter contato com um mundo mais oposto a isso, né? Um mundo mais sombrio, né? Com os próprios empregados, é a porta de entrada para um mundo em que, literalmente, da porta da casa dele pra rua, eu acho que ele considera tudo mundo sombrio. Os amigos da escola, os amigos da rua. Então ele vai dizer que existe essa divisão bem clara dentro da cabeça dele, né? E que os pais não suspeitam disso. Como isso me leva a crer que ele pensa que só ele acha que existem dois mundos, só ele acha que ele está habitando entre eles, em que ele tem, sei lá, convive em certa medida com lados opostos e tal, uma coisa meio secreta. O que ele vai começar ao longo do livro a entender que não é bem assim, não é uma exclusividade dele. Um primeiro contato mais forte, mais intenso com um lado sombrio vai acontecer com o Kromer. Posso estar falando também o nome errado, sem problema nenhum, caso você queira me corrigir. Eu acho que é um nome alemão, né? Então, enfim. Esse Kromer, ele se sente atraído por ele sabe que é uma amizade que os pais não aprovariam, mas ele se sente atraído nesse sentido de caramba, ele é destemido mesmo, né? Conta as histórias e tal. Ao mesmo tempo que ele sabe que ele não tem que ficar ali, os outros amigos da rua dele ficam ao lado do Kromer, então ele já se sente atraído, sabe que os amigos também têm um certo fascínio, então ele fica lá, mesmo sabendo que não deveria. Enfim, papo vai, papo vem, ele também quer se mostrar destemido. Então ele vai dizer que ele roubou maçãs lá de um terreno vizinho, várias maçãs e tal. E aí o Kromer vai dizer, você tem certeza disso? Parece uma coisa Silvio Santos, Show do Milhão, né? Você tem certeza disso? Ah, você jura? E eu não lembro se ele jura por Deus ou pela família, algo assim. Só que agora ele vai ter que jurar, porque para aquela idade ele deve ter ali entre 9 e 10 anos, é melhor, entre aspas, ele confirmar a mentira do que ele negar tudo que ele já vinha dizendo e passar por tapado, sei lá. Importante ressaltar que esse é um romance de formação, né? O romance de formação geralmente pega ali, enfim, personagens de 9, 10 anos e leva até ali o início da juventude, ou até mesmo mais adiante, mas começa nesse período mais de formação, obviamente, é óbvio, né, a escolha do termo. Eu tenho, isso pra mim, essa concepção de que alguns autores têm tantos questionamentos não resolvidos que eles precisam de uma história em que eles possam colocar esses questionamentos de uma forma mais simples, de uma forma mais crua, mas também de uma forma em que eles possam passar para os leitores, para que os leitores também se sintam indagados. Alguns autores eu acho que precisam passar por isso, como é Expurgar, que fala, os demônios, alguma coisa assim, e tenho eu que eles acreditam que o romance de formação é a melhor forma de fazer isso. Alguns autores têm sim, dentro dos seus livros mais bem sucedidos, romances de formação.
Hermann Hesse não é diferente com Demian. Então, acaba que ele jura pela família e agora lascou. Porque depois que os amigos vão embora, os outros, o Cromer chega pra ele e vai dizer, olha, o rapaz lá do terreno tá oferecendo uma certa quantia pra quem disser quem foi que roubou. É uma quantia legal e eu vou dizer. O Sinclair fica louco, porque ele não sabia no que ele estava se metendo. Né? Então ele começa a dizer que vai cobrir o valor. Ele rouba o próprio cofre dele, que fica no quarto da mãe, e leva pra lá. Né? Acaba que, obviamente, não chega nem perto do valor que até então o Cromer tinha dito que o dono pagaria. E ele começa a fazer pequenos furtos dentro de casa, o Sinclair, né, pra tentar chegar pra calar a boca do Cromer. O problema é que, obviamente, a gente sabe que o Cromer tá blefando, que é só pra extorquir o pobre do Sinclair. Eu me relacionei muito com isso, porque eu passei pela mesma situação, pela mesma em certos sentidos mais leves e em certos sentidos um pouquinho mais aterrorizantes. Então eu me relacionei muito, e eu logo de cara, assim, já dá pra perceber que é uma farsa, mas mesmo assim, eu acho que por ter passado por uma situação muito semelhante, muito parecida, eu acho que eu ainda descobri, assim, uma página antes do que a maioria deve ter descoberto. Porque eu realmente me vi, sabe, não só na mesma situação que o Sinclair, mas com a mesma resposta a isso, sabe? É um fardo, parece que jogam uma tonelada na sua costa em 1 segundo. E é isso que acontece. Ele não tem mais nem prazer em habitar no mundo da luz, no mundo maravilhoso da família. Então acaba que ele tá devastado, porque ele começa a fazer outros furtos, e o Cromer também começa a descobrir esses outros furtos. Agora ele não tá mais na mão do Cromer só por causa de uma coisa errada, por causa de várias coisas erradas. E o Demian já puxou algumas conversas com o Sinclair, mas ele acaba ouvindo uma dessas do Cromer e ele dá um jeito de se livrar do Cromer. Deve ter dado uma bronca, o livro não entre detalhes, né? Até porque o Sinclair não sabe como o Demian se livrou do Cromer. Mas acaba que ele tem a primeira, como é que eu posso dizer? A primeira escolha dele entre permanecer no mundo da luz ou embarcar um pouquinho mais no mundo das trevas. Porque se ele estreita a relação com Demian, ele ia embarcar no mundo das trevas. Porque era alguém que conhecia o segredo dele, era alguém que muito provavelmente suspeitava de tudo que ele deveria ter feito até então. Mas ele corre mesmo pro colo da mamãe dele, que é uma coisa que a gente ainda vai conversar, a relação dele com a mãe. Mas ele corre pro colo da mãe, confessa, né? Essa coisa da confissão, esse poder de você se confessar e se livrar do peso que vem carregando é uma coisa que não é só exclusiva de, sei lá, de certa religião. É uma coisa que qualquer pessoa na prática sabe que ao se confessar você muito provavelmente será perdoado, você será liberto do seu fardo, da sua carga. É o que acontece com ele. Ele volta a essa alegria da vida familiar. Mas ao mesmo tempo dá essa esfriada na relação do Demian, mas logo depois eles têm uma aula de religião juntas. O Demian é de umas séries à frente, mas por qualquer motivo que seja, eles têm uma aula juntas e acaba que o Sinclair tá aprendendo a história de Caim, uma aula de religião, e quando eles saem, o Demian vai dar uma outra interpretação para essa história. Ele vai dizer que, olha, é legal essa história, mas já pensou se, na verdade, essa história tiver uma interpretação completamente diferente? E aí o Sinclair vai dizer, você acha que não teve homicídio? Ele vai dizer, não, homicídio teve, mas não de alguém mal matando alguém do bem, mas de alguém forte matando alguém fraco. Porque pensa se Caim matou Abel por qualquer motivo que seja, nesse sentido dele ser mais forte, e aí, na verdade, o que é uma marca que ficou conhecida como sendo uma marca de maldição, é uma marca de distinção, de destaque, de honra, de ser maior do que os outros. E o povo, né, toda a comunidade que tinha na época, distorce essa marca por medo, por inveja, não sei, mas o que era louvável para Caim, eles distorcem para ser maldição, para que as pessoas se afastem, para que ele fique marcado negativamente. E aí o Sinclair chega a comentar isso com o pai logo tenta afastar isso da mente dele, essa nova interpretação. Eu, particularmente, como cristã, achei meio fraco isso, porque eu até entendo que muitos autores queiram questionar histórias bíblicas. Eu não vou dizer que acho legal, tal, essas coisas do tipo, mas eu ainda aprecio mais quando você não mexe tanto na estrutura pra dar suporte à sua visão de mundo, seu conceito, sua cosmovisão, sei lá o que. Eu acho que nessa hora o autor dá uma distorção geral
Mas eu entendo um outro questionamento que ele levanta, e esse sim, na minha opinião, um pouco mais plausível, que é a questão de se Caim matar Abel, por que Caim, sei lá, não morre na hora, não sofre punição na hora? Fica essa sensação de que o castigo que Caim sofre é menos intenso, é menos... Não é igual, tipo, não há um equilíbrio entre crime e punição, digamos assim. Acaba o colégio, né, esse primeiro colégio, eles ainda tem uma certa conexão, mas eles precisam ir para escolas diferentes, agora é uma outra etapa da educação. Então eles dão uma afastada e nesse momento o Sancler começa a ir para uma vida mais boêmia, mais farrista mesmo. Então acaba que quando ele volta a encontrar o Damian, porque eles perderam o contato, num bar, não, o Sancler convida o Damian para um bar, e aí o Damian, eu não sei porque eu tô confundindo os nomes agora, mas o Sancler vai dizer, sei lá, ele quer impressionar o Damian, tipo, estou bebendo aqui, estou aproveitando a vida porque é isso que importa, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. E aí o Damian vai dizer, não é isso que, tipo, o Sancler vai pedir a confirmação, não é isso que a gente conversava, que o importante são as aventuras e tal, essa coisa toda. E o Damian vai dizer, não, é legal, tipo, beber por uma noite e tal, mas não há novidade de fazer isso sempre, não há vida, não há frescor, algo assim. E isso impacta um pouco o Sancler, né? Ele vai dizer uma coisa muito séria, muito verdade. O Damian vai dizer que os melhores santos, digamos assim, eram farristas antes, boêmios, enfim. E é verdade, assim, ao longo da história da igreja, se você for procurar muitos santos, muitos famosos, Santo Agostinho é um, a vida assim, era aquela coisa que a gente chamaria de, sei lá, devassa, sabe? E depois quando vem a Cristo, vem a Deus, assim, há uma transformação literalmente da água pro vinho. Acontece que quando obviamente vai acontecer uma hora em que o Sancler vai voltar para esse caminho melancólico, no mínimo, né? E aí, como é que eu posso dizer? Essa válvula de escape, não é bem o termo, mas o que faz com que o Sancler direcione a vida para os certos trilhos novamente, é a Beatrice, né? Eu dei uma pesquisada, posso estar bem enganada até aqui, mas se eu não me engano, o Dante teve uma musa inspiradora chamada Beatrice, né? Que é uma musa inspiradora temporária do Sancler, porque ele vai usar ela, né, para voltar para o caminho de questionamentos e tal que ele vem fazendo, mas é por um breve momento, assim, tanto que no início é uma completa devoção e essa devoção vai perdendo mesmo força ao longo da história. E aí depois ele começa desenhando a Beatriz, depois desenha uns pássaros, uns rostos assim, que uma hora ele acha que é o Damian, outra hora ele acha que é a Beatriz e tal. Em um certo momento ele vai desenhar um pássaro saindo de um ovo, uma coisa meio exótica, e vai mandar pro Damian, entender? Isso o Damian manda pro Damian, o Damian responde com ele falando de um deus Abraxas, né? E só isso, sabe? Sem muito detalhe. E lá no meio da aula, lá daquele dia, o professor dele vai falar também desse deus Abraxas. Que ele vai dizer assim, ó, que vocês já pararam, quer dizer, algo assim. Tudo o que é louvável, o que é de luz, o que é virtuoso, o que é magnânimo, grande, excelso, enfim, todos esses adjetivos super qualitativos, a gente condiciona a Deus, a gente diz que foi Deus que criou, que foi Deus que desenvolveu, que nos deu e tal. Mas tudo que é defeituoso, corrompido e corrompível, tudo que é maligno, tudo que não presta, não foi Deus que criou, surgiu do nada. Então, na verdade, esse Deus não é tão suficiente assim, porque ele não dá conta de criar tudo que existiu. Então, esse Deus Abraxas, que é o Deus demônio, né? É o Deus que cria tanto o profano quanto o sagrado. Não é mais aquela dicotomia entre sagrado ou profano, mas agora é sagrado e profano. O que leva a gente lá no início da história dos dois mundos em que o Sancler vivia, né? O mundo da família e o mundo fora da família, o mundo extrafamiliar, sei lá, assim. E daí ele também vai encontrar o Pictorius, eu acho que é esse o nome, do organista, né? Toca um órgão lá em uma certa igreja, ele entra lá de vez em quando e toca, que vai ser de grande ajuda. Pesquisando eu descobri que esse Pictorius foi um teólogo cabalista de 1000 e alguma coisa, e é uma homenagem, né? Obviamente. Acontece que
esse Pictorius também conhece o Abraxas, esse deus demônio, e aí sim eles começam uma relação mais mesmo de, sei lá, psiquiatra e... Psiquiatra não, sei lá, psicólogo e paciente, né? E isso me leva a crer, realmente, me levou a crer enquanto eu lia o livro, no Carl Jung, acho que é assim que fala o nome dele, que é um psiquiatra, psicoterapeuta. Eu sei pouquíssimo dele, eu usei ele no meu TCC, eu não lembro se eu usei ou se eu só li alguma coisa mesmo de apoio pessoal, nem pro TCC. Eu também tô lendo esse livro aqui, A Jornada do Escritor, né, que vai falar de estrutura mítica para escritores, e esse autor aqui, o Christopher Vogler, não sei como é que se pronuncia, ele fala muito do Carl Jung também. Então o que eu sei de Carl Jung é baseado nisso. Mas eu juro que enquanto eu lia esse livro, me lembrava muito desse autor. Porque o Sinclair sempre vai ter uma coisa de dizer: aquela pessoa era parte minha, fazia nos sonhos dele, entrava em mim, era eu, sabe? Foi uma coisa assim de, nossa, o Carl Jung, ele tem uma coisa de arquétipos, né, de que o vilão na verdade não é o vilão, é o seu lado sombrio. A menina que você gosta não é só a menina que você gosta, é o seu lado feminino, sabe? Tudo é você, tudo é um lado seu. E tem muito isso na história. E também porque o Carl Jung é famoso por essa coisa de autodescoberta, né? Como eu li no início, desse, do caminho a si próprio, de encontrar a si próprio. Que é, enfim, psicologia, psicoterapia, psiquiatria, eu acho que tem muito a ver. E aí eu fiquei assim... o Hermann Hesse teve terapia com o Carl Jung, assim como o Sinclair teve terapia com o Pictorius. E assim... como o Hermann Hesse rompe com Carl Jung, depois de um tempo, o Sinclair rompe também com o Pictorius, porque há uma certa medida de... eu ultrapassei, ao menos na história, né? É como se o Sinclair percebesse que o Pictorius não quisesse ir a seguir o seu destino, realmente. E daí, então, porque ele acha que o destino do Pictorius é um e o Pictorius está querendo fazer mais do que o seu próprio destino, sabe? É uma coisa de o seu papel até aqui, não adianta querer fazer mais, porque você não lida com isso. Só que o Pictorius quer ir além, ele acha que ele... sabe, o papel dele é muito pequeno, ele quer tentar contribuir mais de alguma forma. Então há esse rompimento e o Sinclair meio que volta, né, a tentar então achar qual é o seu destino. E aí ele lembra, eu não sei exatamente como ele chega nessa conclusão, que aquele rosto que ele desenhava, que uma hora ele achava que era Demian, outra hora achava que era Beatriz, na verdade era a mãe do Sinclair. Só que ele tem que achar o Sinclair agora. Enfim, de repente ele acha o Sinclair, não vou entrar aqui em detalhes. É apresentado a mãe do Sinclair, que é um... conversa vai, conversa vem com a mãe. Ela se apresenta de cara, porque o Demian vai dizer que para algumas pessoas ela demora muito a dizer o nome dela. Mas pro Sinclair ela se apresenta de cara como Eva. E ele se apaixona mesmo pela Eva. E isso a gente sabe que Eva representa esse papel materno da coisa, né? Ele se apaixona pela mãe. Lembra que eu falei que ele tinha uma relação com a mãe dele meio esquisita? É bem esquisita mesmo. Ele tinha todo esse apego com a mãe de criança que ele também leva de uma forma estranha para a adolescência. Ele tem certos sonhos que ele começa a sonhar com a Beatriz é a amante dele, e depois a amante se torna na mãe. Eu fico assim, que sonho maluco. Só que o Hermann Hesse, seja lá por qual motivo, não usa isso na vida real do Sinclair, né? O Sinclair é a mãe dele, não tem nada demais, a não ser no sonho. Mas ele dá um jeito disso acontecer quando ele faz com que o Sinclair se apaixone pela Eva, e a Eva sabe que o Sinclair é apaixonado por ela, e há aquela coisa de uma hora vai acontecer, porque a Eva acha que o Sinclair não está preparado e tal. Mas também me dá uma certa ideia de Eva no sentido de mãe de uma humanidade, tem várias, mãe da humanidade, né, de um novo nascimento, ou de um nascimento, na verdade. Porque a impressão que eu tenho é que eles, os três, né, o Sinclair, Demian e a mãe do Demian, estão querendo dar nascimento, estão querendo dar origem a uma nova humanidade. Eu não sei nada de filosofia, nada. Mas, conversando com um amigo meu que sabe, e explicando a história pra ele, ele foi me dizendo, eu falei assim, olha, eu não sei nada de filosofia, mas se eu pudesse apostar, eu diria que tem alguma coisa a ver com Nietzsche aqui, cara, porque... sabe? E o meu amigo foi explicando que Nietzsche tem esse mito do super-homem, né? Que, na verdade, nem todos deveriam ser evoluídos a qualquer custo, apenas os que realmente já são propensos a isso. E que isso, então, se aplicaria na história de Caim, ou na interpretação de Demian para a história de Caim, que é essa origem ao super-homem.
uma super raça, enfim. E isso é muito verdade, ao menos dentro do que ele me explicou, porque eles têm um jeito de se comunicar super estranho. Pra vocês terem uma ideia, tem uma hora em que o Damian, 2 vezes isso no livro, ele para e parece que a alma dele é abduzida para um outro plano, e sei lá o que ele faz nesse outro plano. E quando ele volta, sabe, e parece que ele morreu durante aquele tempo mesmo. O corpo dele parece que tá morto, no sentido, você sabe, branco, sem vida, enfim. Enfim, numa dessas vezes uma mosca pousa na boca dele e ele não expressa a menor reação. Já mais pro final da história, o Sinclair, numa hora, ele quer muito falar com a Eva, e a Eva já tinha dito que, sabe, ele tem que se chamar por ela. Então ele passa meia hora concentrando o pensamento na Eva, chamando a Eva, e a Eva por algum motivo não pode vir, manda o Damian diz, você chamou pela minha mãe, chamei, eu fico assim, que maluquice é essa? Sabe, parece realmente que eles estão querendo dizer que há novas possibilidades para a humanidade ainda não exploradas. Né? Existe essa coisa do destino, que é o que ele afasta do Pictorius, que é essa coisa que eles acham que o mundo está voltado mais para um destino coletivo, eles olham mais para a coletividade de um propósito, sendo que o que deveria importar é o que você, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto unidade, pode alcançar, né? O seu potencial. E aí eu fiquei assim, nossa, coisa... Né? Eles comentam um pouco, nossa, deu uma coisa aqui na câmera, espero que não apareça. Eles comentam um pouco da guerra, né, em relação a isso, a guerra que ainda virá, né, que é a parte mais final mesmo do livro. Esse eu não vou dar spoiler, olha só, eu vinha dando spoilers nos últimos livros, nos últimos vídeos, que fique bem claro, porque eu acredito ainda que o final era importante, que o final era extremamente importante para minha análise. Nesse caso, eu acho que não. Posso estar errada, mas eu acho que nesse dá para deixar o final de fora, para também deixar você curioso. Então não vai ter aviso de spoilers. Há um outro questionamento bíblico, e esse, na minha opinião, mais validado mesmo, que é também... Ainda mais no início da história, o Damian vai dizer pro Sinclair sobre o ladrão na cruz, né? Que, caramba, a vida do cara é cheia de erros, cheia de falhas, cheia de pecado, né, digamos assim, e quando chega na hora da morte ele tem medo da punição que ele vai receber, então ele sai, ele simplesmente se afasta, nega tudo, corre pra tal tábua de salvação, muito fácil. Um cara desse é um covarde, né, como é? Bravo, né, corajoso mesmo é o outro que errou e tá pronto pra pagar o seu erro, pra assumir sua consequência. E aí eu acho que é apenas uma leve mudada na perspectiva que você olha para essa história. Porque eu acredito que a história não é em relação ao mérito do arrependimento, ao mérito do perdão que a pessoa vai receber. Porque o ladrão na cruz não merecia o perdão de Cristo. Concordamos que não merecia. Mas, do ponto de vista cristão, quem se converte aos 20 anos e morre aos 80 também não merece. Da mesma maneira que o ladrão na cruz não merecia. Quem se converte aos 80 e morre aos 80 também não merece. Ninguém, do ponto de vista cristão, ninguém merece o perdão. Perdão é graça de Deus, misericórdia de Deus. Então, ainda assim, naquela história, o que está em destaque é a graça, a misericórdia de Deus, e não o merecimento do ladrão. Porque não é só o ladrão na cruz que não merece. O discípulo amado, que é João, também não merece o perdão. Pelo meio do livro, o Sinclair já vai percebendo que essa não era uma coisa só dele, não era uma dúvida só dele, um conflito só dele, esses dois mundos. Ele vai percebendo que não é só ele que tem acesso aos dois mundos, todo mundo, né, tem acesso a esses dois mundos. Não é exclusividade, não é privilégio dele. O que ele achava que antes ele era, sei lá, meio que um escolhido e um abatido, mesmo um aflito por causa disso, ele vai percebendo que todas as pessoas têm seus conflitos, têm as suas problemáticas, enfim, que é algo bacana de se ver, porque a gente, quando a gente é criança, naquele início da adolescência, a gente acha que tudo é voltado pra gente, que a gente é que entende o sofrimento do mundo, nem o mundo entende o sofrimento do mundo, mas a gente entende. E esse amadurecimento de Sinclair vai fazendo ele entender que essa mistura acontece para todo mundo. É um livro que eu acho que eu, de 13, de 14 anos, 15 anos, teria amado esse livro. Porque eu acho que eu, adolescente, sei lá, início de juventude, me sentiria mais representada. Eu, aluna de 26 anos, hoje, lê esse livro e diz, ok, entende? Apesar de ser um livro reconhecido,
recomendado à torta direita. O autor ganhou o Nobel em 1946, né, se eu não estou enganado, enfim. Mas eu acho que pessoas, assim, os adolescentes, barra início de juventude, iriam se reconhecer mais na história. Então essa coisa mais maniqueísta do início do livro, bem contra mal, luz contra as trevas, já no final do livro já está muito mais misturado, né? Já está muito mais uma massa só, em que você realmente não vai separar tanto o que é errado, o que é certo, o que é moral, ou amoral, ou imoral. Existem algumas discussões ao longo do livro sobre isso exatamente, né? Então é um livro assim que é incrível. Quando eu terminei de ler o livro, porque eu disse assim, esse livro falou de tanta coisa, e vou pegar o livro de novo, que parece que o livro tem 1000 páginas. O livro tem menos de 200, tem 193 páginas. Vou fechar pra você ver. Sabe, tipo, sei lá, meu dedo é gordo, mas enfim, é menor que meu dedo, sabe? Eu fiquei assim, nossa, como é que o cara consegue? Pra mim ficou um pouco, até mesmo meio que salada também, pra falar a verdade. E pra encerrar, eu queria falar sobre a frase que eu li no início, né? Essa coisa do caminho a si mesmo, vai lembrar o próprio evangelho que o Hermann Hesse tenta um pouco desconsiderar, talvez, ao longo da história, né? Existe outra frase também muito famosa, que é, deixa eu pegar aqui, que também vai se relacionar com o que eu quero falar, que ele vai dizer o seguinte: quem quiser nascer tem de destruir o mundo. E me lembrou muito o dito de Jesus Cristo, que é, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, porque eu como é, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, porque eu já venci o mundo, algo assim, né? Que realmente há uma luta a ser travada, né? Dos dois lados, tanto do lado cristão quanto do lado, sei lá, mais agnóstico da coisa, em que você tem do outro lado um adversário também poderosíssimo, mas e que você tem que vencer, que você tem que ultrapassar, né? Assim como o Hermann Hesse vai dizer que o pior caminho, o caminho mais difícil de todos, é você se autoconhecer, é você ser quem você tem que ser, né? E conhecer as suas fraquezas, conhecer as suas inclinações. O Evangelho também vai dizer isso, que você precisa vencer o mundo, né? O mundo, nesse caso, representa realmente algo maligno, o diabo, as tentações, a sua própria fraqueza, a sua própria inclinação pecaminosa, né? Em certo sentido, meio que eles têm a mesma mensagem, né? Você tem que vencer, né? Você precisa sair vitorioso. O cristão, ele vai ter essa esperança porque Cristo já venceu, né? Então ele pode começar a batalha, né, digamos assim, tendo certeza da vitória. E no caso do Hermann Hesse é uma luta mais desesperada mesmo. Mas sim, você tem que vencer, né? Sair vitorioso de cena. E você só faz isso conhecendo-se também, né? Conhecendo aqui onde você é, aqui na história onde você é, no Evangelho, aonde são seus pontos fracos, para que você... Já tem um tempo que... Já tem um tempo que eu terminei de gravar e eu percebi que eu não gravei a parte final, então eu já não tenho mais a linha de raciocínio do final, não sei se ela foi concluída ou não. Mas qualquer coisa, só faltava uma coisinha pra falar, que é o fato de que eu achei um livro estranho, mas um livro que não aqueceu meu coração, um livro meio estranho. Ele já tem um lugar definido depois dessa leitura, que não é a minha estante de volta, mas sim para esse meu amigo que ficou curioso, que me ajudou a citar a minha única citação filosófica. Ele pediu, quer dizer, eu disse que eu ia dar, ele pediu, então vai pra ele, e eu espero que ele goste, e vou torcer pra ele criar um canal, fazer resenha dele filosófica, ficar 1000 vezes melhor que a minha. Enfim, é isso. E, enfim, eu tinha outras coisinhas pequenas pra falar do livro, mas se eu não conseguir te convencer até agora, eu não vou mais te convencer a ler esse livro, então deixa pra lá. Eu tô muito surpresa com o fato de não ter gravado o final do vídeo, porque eu jurei que tava gravando, mas enfim. Eu apertei o botão pra gravar, não gravou. Aí quando eu apertei pra parar de gravar, começou a gravar. Ficou 20 minutos gravando nada, mas enfim. É isso, vejo você no próximo vídeo. Retrato do Artista Quando Jovem, o último da primeira parte de 12 livros para 2019. Beijão para todos vocês, não deixe de deixar a sua curtida, e se gostou muito, deixar a sua inscrição também, é importante. Beijão para todo mundo e tchau, tchau.